Olá, aqui é o Ricardo Piovan e vamos conversar aqui nesse podcast sobre zona de conforto. De repente você perceber se você está ou não está numa zona de conforto. E para isso eu quero evocar uma pequena história. Na verdade não é uma história, e sim uma constatação. Quando conversa-se com pessoas que foram torturadas, acontece uma coisa muito interessante. Elas dizem o seguinte: a tortura era horrível, só que era mais horrível ainda quando mudava o torturador. Quando havia a mudança do torturador, era um desespero. E por que isso acontecia? Porque quando era o mesmo torturador, a pessoa que era torturada, ela sabia exatamente o que ia acontecer. Ela sabia a sequência, ela sabia a intensidade. Havia um sofrimento muito grande, mas ela sabia o que ia acontecer. Agora, quando mudava o torturador, não. Poxa, qual que é a intensidade? É maior ou é pior? Será que vai ter um método diferente? Então havia um sofrimento muito grande. Olha que interessante, até mesmo no processo de tortura, as pessoas elas queriam ficar numa zona de conforto. Eu quero a mesma coisa. E por que eu estou te falando essa história horrível, né? Porque muitas vezes na vida, algumas pessoas é a mesma coisa. Elas estão passando por uma tortura. Só que elas têm medo de fazer uma mudança, de repente ficar pior. Ela prefere às vezes ficar na tortura dela. Eu não sei, de repente você está numa tortura profissional. Você não gosta do seu trabalho, você não gosta daquilo que você faz, você não gosta do seu chefe, das pessoas. Você está passando por uma tortura. Só que você não faz o movimento para ir buscar algo novo. Talvez pelo medo de ficar pior. Pelo menos essa tortura do meu trabalho eu conheço. Só que aí continua o sofrimento, você continua sendo torturado. Algumas pessoas estão na tortura do casamento. O casamento é uma tortura. Só que eu tenho medo de fazer alguns movimentos, e eu não estou falando aqui do movimento só da separação, é uma escolha, mas tem outras escolhas que você pode fazer também para tentar resolver isso daí. Mas as pessoas não fazem. Elas preferem ficar naquela zona de conforto. Tem gente que está na tortura financeira. E aí ela não faz movimentos para resolver essa tortura financeira. Ela prefere ficar naquela tortura que ela conhece. Eu não sei, talvez se você clicou aqui nesse podcast para ouvir, você está passando por alguma tortura. E quais movimentos você está fazendo para resolver isso daí? Algumas pessoas, eu falo isso, falam assim, tá bom, Ricardo, realmente eu tenho uma tortura aqui, é profissional, é financeira, é emocional, sei lá o que é. Mas como é que eu faço para resolver? E aí eu sempre respondo a mesma coisa para as pessoas, talvez você até ouviu eu falar isso daí. Vai ter que buscar um conhecimento para resolver esse problema. Lembra da frase que eu canso de falar? Os problemas e adversidades da vida se resolvem através do conhecimento. Você não sabe resolver esse problema do seu casamento, você não sabe resolver esse problema financeiro, você não sabe resolver esse problema profissional. Então talvez você vai ter que ler livros, vai ter que participar de palestras, vai ter que talvez fazer um treinamento muito intenso para conseguir resolver isso. Primeiro você busca o conhecimento. Porque como eu já falei em outros podcasts, todo mundo já passou por esse, muitas pessoas, todo mundo não, mas muitas pessoas já passaram por esse problema que você passa. Vai ter que aprender com essas pessoas como que resolve esse problema. E aí, a leitura do livro, um treinamento, uma palestra, ou várias palestras. E aí é onde eu sempre te convido para você participar do meu treinamento Life Coach Training. Porque lá a gente trabalha com você, a gente ensina várias técnicas, vários comportamentos, onde você pode resolver as torturas da sua vida. Mas você precisa resolver essas torturas. Você não pode continuar nessa zona de conforto que você está. Se você tiver interesse de conhecer o meu treinamento Life Coach Training, dá uma olhada aqui no podcast, tem o meu WhatsApp, o meu e-mail, tem o telefone da minha organização. Entre em contato com a gente, é o meu próprio WhatsApp, é o meu próprio e-mail, para a gente te mandar as informações desse treinamento, que pode ajudar muito você a resolver algumas torturas que você vem passando aí na sua vida. Um abraço, tchau. Passando aí na sua vida. Um abraço, tchau.